Vamos então dar sequência, né? Aqui eu acessei o meu painel, né? Eu trabalho aí com o servidor da MikeLabel, então o meu é mikelabel.com, e uma numeração aqui para acesso ao painel, como eu falei, quando você adquire um serviço de hospedagem, eles te dão esse acesso ao painel. Me deu um usuário e uma senha, e é com ele que eu vou entrar no painel. Se você não está entendendo bem essa parte de instalação direta no servidor, eu aconselho que você acompanhe um dos outros cursos nossos aí, ou aprenda antes, né, já saiba fazer a instalação do WordPress. Como eu falei, é interessante que o aluno tenha um conhecimento básico, intermediário em WordPress, para fazer esse curso de plugins. Mas eu nunca mexi com WordPress, então não comece por esse curso, obviamente. Comece primeiro por um curso de WordPress. Então essa parte de instalação eu vou acelerar um pouquinho nela, porque eu tenho em vista que os alunos já sabem pelo menos o básico aí, né, da instalação. Vou aqui então avançar, acesso o meu painel. Nesse caso eu estou com o painel do servidor. Você sabe que se você estiver instalado o servidor local, você também tem o PHPMyAdmin aí para poder trabalhar, assim como eu tenho aqui. Eu vou então uma SQL Database simplesmente para criar o meu banco de dados e um usuário para esse banco de dados, que eu vou utilizar então no decorrer do meu curso. Aqui no meu, ele coloca sempre um prefixo antes dos nomes tanto do banco de dados quanto do usuário. Então eu vou precisar trabalhar esse prefixo. Eu vou copiar ele para a questão de organização, né, e vou colar aqui informando que este é o meu banco de dados, para depois quando eu tiver que associar ele eu não esquecer. Então vou colocar aqui, o meu banco de dados que eu criei vai ser este nome que já é o prefixo que aparece padrão no meu, tá joia? Eu utilizo aí um serviço terceirizado, então eu tenho aqui que sempre passar esta informação, não tem como eu criar só um banco de dados sem isso. Vou chamar esse banco de dados de plugins. Então ele vai vir com esse nome, plugins. Ok, perfeito. Create Database. Ele vai criar esse meu banco de dados. Depois que ele cria o banco de dados, ele precisa de um usuário para trabalhar. Então eu tenho que ter um usuário e uma senha. Vou voltar com o meu banco de dados já então criado e vou criar este meu usuário. Se você estiver utilizando um servidor local, por exemplo, um web server, você já tem um usuário que é root. Nesse caso ele não tem senha. Se você estiver utilizando o Vertrigo, como eu já mostrei também em outros cursos, você tem o usuário root e a senha Vertrigo por padrão. Aqui, como eu estou no meu servidor local, é interessante que eu crie um usuário ou utilize, né, alguns dos outros usuários que eu já tenha criado aqui dentro do meu sistema. Vou criar um usuário aqui em Create a User, né, e eu vou fazer o seguinte, perdão, não coloquei as informações dele. Então, vou colocar as informações do usuário, vou chamar, por exemplo, esse usuário de Hugo Freitas. Não vai deixar eu colocar isso tudo. Então, Hugo F. Aí eu vou colocar a mesma coisa. Este meu usuário, ele é esta informação de make. Deixa eu colocar o nome do banco de dados aqui primeiro, né, para não esquecer, foi plugins. E agora eu tenho esse mesmo prefixo como padrão que eu falei no meu aqui, Hugo F. Ok, este é o meu usuário. E aqui eu invento uma senha para ele. Se você quiser, pode anotar a sua senha aí também. Eu vou colocar uma senha fácil, já é para mim não esquecer aqui durante o curso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu posso alterar perfeitamente isso aí. Ele fala que o password aqui, né, ele tem aí, precisa ter no mínimo 5 caracteres. É um password muito fraco. Ok. O password aí está fraco. Vamos ver se ele vai aceitar. Não, não vai deixar. Então, vou mudar a senha aqui. Coloquei um A na frente ali. Ok. Perfeito. Então, ele já melhorou aí a questão de segurança dela, a questão do tamanho ali também. E eu crio este meu usuário. O que eu preciso fazer aqui agora, após criar o usuário e criar o banco de dados, é associar este meu usuário criado ao meu banco de dados. Tudo isso eu faço dentro do meu painel aqui. Outros painéis também são necessários fazer isso, é tudo semelhante. Então aqui, adicionar o usuário à database. Eu pego o meu banco de dados plugins, que eu acabei de criar, e adiciono, né, ao meu usuário, que foi o Hugo F, que eu acabei de fazer. Então aqui, perfeito. Usuário Hugo F, banco de dados plugins. Adicionar. Ok. Eu já tenho todas as informações agora para começar a criar o meu banco de dados. A instalação, né, do meu WordPress. O banco de dados já foi criado. Aqui eu vou marcar para ele todos os privilégios, para que ele possa aí apagar, deletar, fazer tudo dentro do meu banco de dados. Esses são privilégios do usuário. Então, esse usuário Hugo F pode trabalhar qualquer recurso aí
dentro do meu banco de dados. Vou colocar aqui em salvar as configurações, make changes, perfeito. Já tenho minha base de dados criada. Se eu tento acessar o meu site, vamos fazer o seguinte. Esse meu site eu hospedei dentro de um que eu tenho, que é qcurso.com/plugins. Por isso que eu fiz aquela pasta, para que ele não atrapalhasse os arquivos do meu site. Se eu acessar só o .com, eu já tenho um site aqui rodando. Então eu posso utilizar, mesmo já com o site rodando, eu posso criar uma pasta para separar esses arquivos e fazer a minha instalação. Então eu tenho esse site aqui já ativo, e simplesmente com o /plugins eu posso então acessar outro site, ou outras informações. É uma nova pasta. Então quando eu colocar /plugins, ele vai entrar diretamente dentro desses arquivos aqui do servidor. Ele ainda não terminou de carregar, como vocês podem ver que ele deu um erro, tá joia? Eu vou ter que aguardar o carregamento dele, que ainda não concluiu, para a gente então poder começar a testar e passar as configurações do banco de dados para cá.